Professor Sérgio Gabriel na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade e encerrar a discussão em torno da análise, artigo por artigo, das alterações que ocorreram na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência e Recuperação. Então, já chegando na reta final aí do Instituto da Recuperação, para nós já iniciarmos a falência, a exemplo do que a gente já viu em outros momentos da lei, a Lei 11.101 de 2005, ela determinava que o juiz, tanto na recuperação quanto na falência, notificasse a junta comercial a respeito de uma recuperação extrajudicial, da falência. Acrescentou-se uma correção providencial, também a comunicação à Receita Federal do Brasil, o que era uma falha que nós tínhamos em torno da lei. O artigo 66, na verdade, aparece de forma repetitiva, né? Já se determinava na Assembleia de Credores que a Assembleia deliberasse sobre a venda de bens do ativo não circulante. A gente se refere, na verdade, aos bens que não são utilizados no exercício da atividade empresarial. Então, a única coisa que o legislador acrescentou no artigo 66 é que depende também de autorização judicial. O artigo 67, ele determina o tratamento privilegiado dos credores fornecedores. O que são credores fornecedores? É que normalmente quando a empresa ela entra em recuperação, ela passa a ter um problema. Os credores já não querem mais fornecer para aquela empresa. Tem medo que, eventualmente, ela venha a ter a falência decretada. Então, de forma a privilegiar esses credores, se porventura ela tiver a falência decretada, na falência, eles já vão ter um tratamento privilegiado em relação ao recebimento dos créditos. A gente vai ver que eles recebem como crédito extraconcursal. Mas também aqui no plano de recuperação judicial, se eles continuarem fornecendo, no plano eles podem ter um tratamento privilegiado em relação ao pagamento deles. Então pode ser diferente, de forma privilegiada, é claro, em relação aos demais credores. Criamos um instituto novo, do artigo 69 ao 69F, o legislador acabou disciplinando a possibilidade da empresa em recuperação receber financiamento. Talvez tenha algumas omissões, algumas lacunas em relação a esse capítulo, porque o legislador não especificou que tipo de contrato de financiamento vai ser esse, mas fato é que qualquer pessoa, inclusive um credor, poderá conceder financiamento à empresa em recuperação. É muito parecido com o que nós já temos no sistema de insolvência americano para tratar a recuperação. Então, a empresa em recuperação pode obter um financiamento dentro do próprio processo de recuperação. Criou-se, na verdade, uma extensão daquilo que o Código de Processo Civil de 2015 já estabelece, criou-se, na verdade, agora de forma sistematizada, porque na prática já vinha acontecendo, a consolidação processual e a consolidação substancial. Professor, o que é isso, essa consolidação que está aí do 69G ao 69L? É aquele caso de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico. Então, existem sócios em comum a um grupo de empresas, esse grupo de empresa pode entrar com um único processo de recuperação, como na prática já vinha acontecendo. Então, a consolidação processual seriam várias empresas de um mesmo grupo dentro do mesmo processo, mas cada uma apresentando individualmente o seu plano de recuperação. Já a diferença para a consolidação substancial é que, nesse caso, vai ser um único plano de recuperação para todas as empresas do grupo. Então, consolidação processual, todas no mesmo processo, com vários planos. Consolidação substancial, todas no mesmo processo, com um único plano de recuperação. O artigo 70A, ele traz aquilo que eu já antecipei para vocês, que estava na recuperação judicial, está aqui na recuperação especial de micro e pequena empresa também, o produtor rural. Então, aqui no caso, é o produtor rural que tenha faturamento bruto anual de até 4.800.000 reais, o mesmo teto da EPP. E ele comprova a atividade dele através da contabilidade dele como produtor rural. O artigo 73, ele prevê a ampliação daquele instituto da convolução da recuperação judicial em falência, e aí com uma novidade interessante, em relação ao parcelamento de dívida tributária, que é fora do processo de recuperação. Então, se a empresa em recuperação fizer uso do benefício de parcelar o crédito tributário diretamente com o fisco, em razão de estar em recuperação e não cumprir o parcelamento, a Receita comunica ao juízo e o juízo convola a recuperação dela em falência. A outra possibilidade de convolução em falência é o chamado esvaziamento patrimonial. Se ocorrer a venda de bens dentro da recuperação, de forma que ela fique com esvaziamento patrimonial, a ponto de não permitir mais a continuidade da sua atividade, consequentemente, poderia ocorrer, então, nesse caso, a convolução em falência. Bom, incluiu-se um princípio novo ou uma finalidade nova na falência, né?
que é o reempreendedorismo. O que é isso? Trazer os sócios da empresa de volta mais rápido ao mercado. Por que na prática? Por que isso acontece na prática, gente? Porque quando a empresa tem a falência decretada, de acordo com o artigo 99 da lei, os sócios daquela empresa ficam impedidos da prática de nova atividade empresarial. Então, a ideia com esse princípio é trazê-los de volta ao mercado empresarial mais rápido. A gente vai ver isso quando a gente falar do encerramento da falência. E o artigo 82A, ele veda a extensão da falência aos sócios de responsabilidade limitada. Então, o sócio de responsabilidade limitada, ele só vai concorrer com seu patrimônio pessoal para a falência caso se verifique fraude no exercício da atividade empresarial e aí, mediante a desconsideração da personalidade jurídica dentro do processo, consequentemente, ele pode ter os seus bens pessoais apreendidos. Do contrário, não. Nós já tínhamos a desconsideração, mas com base na Lei 12.529 de 2011. Agora, a desconsideração foi para dentro do artigo 82A da Lei 11.101 de 2005. Nós tivemos uma reclassificação dos créditos concursais, né, dos credores, isso tanto na recuperação, quando eu já mencionei, e agora aqui na falência. Então, se vocês olharem, essa é a relação dos credores concursais agora, sem dois credores. Quem são os dois que foram excluídos daí? Privilégio especial e privilégio geral. Professor, e o credor que era credor com privilégio especial, privilégio geral? Agora virou credor quirografário. Então, essa é a mudança, tá? E os créditos cedidos durante a falência, eles terão o mesmo tratamento do credor originário. Então, vamos pegar um exemplo. Se um credor trabalhista, ele cede o crédito dele para um terceiro, o terceiro, quando habilitar o crédito na falência, vai habilitar como crédito trabalhista. A jurisprudência já vinha entendendo dessa forma. O legislador fez agora a normatização em torno disso, tá bom? O artigo 84 também reclassifica os créditos extraconcursais. Na verdade, ele já iniciava com as antecipações trabalhistas, mais as despesas do processo, trouxe agora também o crédito do financiador na recuperação. Lembra que nós falamos que agora é possível a empresa em recuperação obter financiamento? Então, se ela obtiver financiamento na recuperação e caso ela não consiga se recuperar, tenha a falência decretada, esse credor não vai se habilitar na fila dos credores concursais, vai receber antes na qualidade de credor extraconcursal, ou seja, prioritariamente. Isso tudo para incentivar o financiamento na recuperação. Seria uma forma de garantia que está sendo dado a esse credor. O artigo 99, que disciplina a sentença de falência, acrescenta, como eu falei para vocês, a comunicação à Receita Federal, já tinha a comunicação à Junta, acrescentou-se a comunicação à Receita. Ressaltou novamente que as intimações são eletrônicas e que o edital de publicação do resumo da falência também é eletrônico. O mesmo artigo 99 vai determinar que o administrador judicial, assim que tome posse, ele vai ter um prazo de 60 dias para a apresentação de um plano de alienação dos bens da falência no prazo máximo de 180 dias. Como algumas pessoas estão me perguntando, professor, e se os bens não forem vendidos no prazo de 180 dias? Veja, não é um prazo peremptório, é que nesse caso o administrador teria que justificar por que é que os bens não foram vendidos no prazo de 180 dias, tá certo? Nasceu também, no artigo 114A, a possibilidade de encerramento sumário da falência. Em que situação isso ocorreria, pessoal? Se porventura o administrador, ao tomar posse e for fazer a arrecadação de bens, verificar que não existem bens ou que eventualmente não tem bens suficientes nem para pagar as despesas do processo, ele comunica isso ao juízo, o juízo intima os credores a se manifestarem, se não houver oposição, o juiz já encerra antecipadamente a falência. Porque senão nós teríamos um processo de falência em andamento sem que ao seu final vá se obter resultado, já que não existiriam bens a serem vendidos, tá bom? O artigo 142, que tratava das formas de venda dos bens da falência, agora ele trouxe a possibilidade de leilão por qualquer forma, porque, por exemplo, antes não havia possibilidade de leilão eletrônico. Agora o artigo 142 está dizendo, pode ser por leilão eletrônico, pode ser por leilão presencial ou pode ser pelo sistema híbrido. Outra possibilidade, o artigo 144A, ele traz a possibilidade de doação de bens sem valor de mercado. Por que isso, gente? Vamos imaginar que determinados bens foram levados a leilão até mais de uma vez e não foram arrematados. Por quê? Eles já não têm valor para o mercado em si. Se eles não tiverem valor, então o administrador judicial pede autorização, o juiz autorizando, ele doa esses bens, encerrando os bens, ele já pode fazer
o relatório de encerramento do processo de falência, claro. Isso depois da venda dos demais bens e da utilização dos créditos existentes na conta processual. E é aí que vem a grande alteração da falência, para que se garanta uma agilização na solução dos processos de falência. Agora, gente, quando o juiz ele encerrava o processo de falência, era a partir daí que ia abrir o prazo prescricional de 5 anos para que fossem extintas as obrigações do falido, para efetivamente ele não dever mais nada que eventualmente tenha ficado em aberto no processo de falência. Agora, mudou. Pelo pagamento, se ele conseguir atingir o pagamento da fila de credores até 25% do valor devido aos credores quirografários, já pode ser extinto pelo pagamento. Segunda possibilidade, encerrado o processo de falência, a gente verifica quanto tempo faz que o juiz decretou a falência. Do trânsito em julgado da decretação da falência, veja que mudou o termo inicial, do trânsito em julgado da decretação da falência, inicia o prazo de contagem prescricional de 3 anos. E por último, se o juiz, por sentença, encerrou o processo de falência, isso também é um termo para que os sócios da empresa peçam a extinção das obrigações. Então você perguntaria assim, professor, as obrigações do falido serão extintas em que hipótese? A que ocorrer primeiro das 3. Então, aquela que se operar primeiro já enseja motivação, porque a extinção ela não é automática, tá, gente? Os sócios da empresa, os falidos, eles devem entrar com uma petição inicial pedindo a declaração de extinção. Então, ocorrendo qualquer uma dessas 3 hipóteses, a que ocorrer primeiro, já motiva, então, o surgimento desse pedido. E aí o juiz intima os credores se manifestam, não havendo qualquer situação que obste, o juiz, por sentença, declara extintas as obrigações do falido, e aí olha o detalhe, os falidos já estão reabilitados, já podem voltar a exercer atividade empresarial, ou seja, a partir do momento que é decretada a falência, no máximo 3 anos depois, eles já poderiam entrar com a reabilitação e voltar a exercer atividade empresarial. O que o legislador acrescentou em relação a isso? A possibilidade de ação rescisória. Na verdade, já havia a possibilidade de ação rescisória com base no próprio Código de Processo Civil. O legislador fez constar isso no artigo 159-A. Então, até 2 anos após essa sentença de extinção das obrigações do falido, se qualquer credor, qualquer interessado descobrir que houve a ocultação de bens durante a fase falimentar, é possível então ele pleitear a rescisão dessa sentença de extinção para poder pedir aquele bem para dentro dos autos, para que ele seja vendido e para que se retome o pagamento dos credores na fila. Tá certo? Encerramos assim a parte da discussão em torno do direito empresarial em relação às mudanças da Lei 11.101 de 2005. Se você gostou, é só você curtir aí. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, deixe os seus comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades que virão por aí. Tá certo? Vamos encerrando dizendo que empresarial é mais legal.